Agora são 8h22. Espaço aberto para o Instituto Vladimir Herzog. Os efeitos do aquecimento global estão chegando mais rápido do que o esperado, superando modelos previstos por cientistas. Fenômenos climáticos extremos que só eram esperados após 2030 já estão acontecendo. No caso de São Paulo, esse modelo urbanístico se caracteriza por uma mancha urbana que cresceu sem respeitar o meio físico. O solo foi excessivamente impermeabilizado e áreas verdes foram destruídas. Além disso, a arborização foi negligenciada em meio a ruas estreitas e repletas de fiação elétrica. E as várzeas do Tietê e do Pinheiros, que deveriam ter sido transformadas em parques após a retificação dos rios, foram ocupadas por uma urbanização selvagem. Não por acaso, vários pontos da cidade ficam constantemente completamente inundados, como nessa última segunda-feira. O enfrentamento sério dessa questão exige tanto medidas capazes de mitigar o aquecimento global previstas nas metas, do Acordo de Paris, que o Brasil se comprometeu a cumprir em 2016, como a alteração do modelo de desenvolvimento urbano das cidades. Bom, a gente vai falar sobre este assunto com o especialista Nabil Bonduca, arquiteto, ele que é urbanista e professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. E durante a gestão do Fernando Haddad, na Prefeitura de São Paulo, ele foi o relator do plano diretor e também secretário de Cultura. Oi, Nabil, bom dia. Bom dia, tudo Nabil, bom, Marilu? tudo certo. Nabil, de que forma esse modelo urbanístico, de desenvolvimento adotado aqui pela cidade de São Paulo atualmente é responsável por esse cenário, que a gente está vivenciando nos últimos dias? Bom, primeiro, bom dia a todos os ouvintes, telespectadores aqui da Rádio Brasil Atual. Prazer estar falando com vocês. Olha, como você acabou de ler aí no texto, acho que uns trechos desse texto, inclusive, saíram de um artigo que eu escrevi, o modelo urbanístico de São Paulo, ele não respeitou o meio físico, ou seja, ele não respeitou as áreas baixas da cidade para onde as águas se dirigiam, sempre se dirigiram, porque a marginal não, o Rio Tietê e o Rio Pinheiros eram rios cheios de curvas, e que tinham uma várzea, ou seja, uma área que ficava inundada. Quando nos anos 40 esses dois rios foram retificados, ao invés de ter se mantido essa várzea desocupada e ali criado um parque, criado uma área pública, uma área livre, o que acabou acontecendo foi que se planejou as marginais, na verdade, fazem parte do plano de avenidas do Prestes Maia, que é dos anos 20, 24 até 30, foi publicado em 30, e esse plano foi sendo executado e ele tinha como objetivo principal criar um sistema viário da cidade. Então, ali no entorno das marginais, junto aos rios foram feitas marginais, muitos dos antigos fundos de vale, córregos da cidade foram planejados a abertura de avenidas, é o caso, por exemplo, da 9 de Julho, da 23 de Maio, da Avenida Pacaembu, da Avenida Sumaré, da Avenida Leonardo de Souza, da Avenida Eliseu de Almeida, que nesse caso não foi tamponada inicialmente, agora mais recentemente foi tamponada, mais recentemente que eu digo, algumas décadas atrás, não lá nos anos 40, 50, 60, quando essas outras obras foram feitas. Então, as áreas para onde as águas deveriam correr, elas foram transformadas em ruas impermeabilizadas, o entorno, as várzeas do rio foram ocupadas, o CEAGESP é um exemplo, que ficou inundado, várias outras áreas baixas da cidade foram ocupadas numa urbanização que, inclusive nessas áreas, ela foi, gerou uma urbanização até mais, vamos assim, maior ainda, porque foram áreas industriais com galpões horizontais, áreas de pavimentadas, estacionamento, áreas para caminhões. Obviamente, há esse erro do passado, do ponto de vista mais geral da urbanização, está agora cobrando aí a gente de ações para poder mitigar um problema que surgiu lá atrás. Outro problema, quanto mais impermeabilizada a cidade ficou, obviamente, lá para trás, as áreas eram verdes, eram livres, a água penetrava no solo, e quando se urbaniza, se abrem ruas, se constroem prédios, se constroem casas, se constroem tudo que nós temos na cidade de São Paulo,
a água não vai poder mais penetrar, então ela vai correr mais rapidamente para o sistema de drenagem superficial, ou seja, para as sarjetas, depois penetram nas tubulações que existem ao longo das ruas e vão sendo conduzidas para os córregos e dos córregos para os grandes rios. Então, é uma questão física, né? A quantidade de água que vai para os rios e para os córregos é muito maior do que no passado, e o que está acontecendo, né, para finalizar, é que nós estamos assistindo os chamados fenômenos extremos, né, gerados pela emergência climática. O que ela está provocando? Ela está provocando chuvas mais intensas em espaços mais curtos de tempo e, às vezes, em locais mais localizados. Então, a mesma chuva que chovia antes, mais distribuída ao longo do mês, agora ela cai em dias mais concentrados, como tempestades, como nós vimos agora de sábado e domingo para segunda. Então, claro, muita chuva caindo em pouco tempo, né, numa cidade impermeabilizada, a água correndo para fundos de vale ocupados por avenidas, com galerias que são insuficientes para dar conta disso, ou indo para os rios Tietê e Pinheiros, que são, né, para onde vai, no final das contas, toda a água da cidade. E aí, então, nós vamos ter essa situação que nós vivemos aí nesse fim de semana. Muito bem, muito tem se falado, né, a respeito dessa questão dos rios, né, que estão por baixo aí de diversas avenidas, também não só em São Paulo, como em outras cidades, né, aconteceu também em Belo Horizonte. Belo Horizonte, né? Sim, Nós vimos em Belo Horizonte o que aconteceu, né? Também é um sim, fenômeno semelhante, até a água estourou o né, sol. as canalizações, né? Isso. Um processo gravíssimo. E se fala Então muito não em é só São Paulo, não é é só todo. São Paulo, exato. E se fala muito agora em renaturalização de rios, né, qual que é a viabilidade disso? Olha, claro, é uma proposta interessante em tese, né? Onde é possível, porque nem sempre é possível. E também não adianta naturalizar o rio se a canalização do rio ela também tiver uma vazão insuficiente. Então vai acontecer o que acontece em alguns rios que são canalizados, que não são canalizados, e que a água também vai extravasar. Então vai depender, Uhum. na verdade, renaturalizar é interessante, é uma proposta ambientalmente legal, até para se reconhecer, né, que existem os rios da cidade, mas se a área onde o rio vai circular continuar sendo insuficiente, vai acabar também gerando uma enchente. É claro que aí nós teríamos que, por exemplo, suprimir algumas avenidas de fundo de vale, tá certo? Para criar um canal mais largo do que aquele que nós temos hoje. Né? Isso é um processo de reurbanização da cidade que até pode ser colocado num futuro plano, né? Mas exige muita, né? Mexer demais na cidade e certamente não será por um prazo curto ou médio, né? Em São Paulo. Seria mais inteligente a gente criar mecanismos. Eu não estou negando isso, né? Eu acho que, Tá. por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Rio Bexiga tem uma parte do Rio Bexiga que está debaixo de um terreno que é um terreno que está livre hoje, ao lado do Teatro Oficina, onde está se propondo criar um parque. Uhum. Então, ali naquela situação, você já tem uma área aberta, livre, né? Deve ser renaturalizado o rio, ali pode inclusive se criar um lago para criar uma espécie de né, uma contenção também superficial, né? Então, é possível fazer isso, mas isso tem que ser feito onde é mais viável, né, mais possível ser viabilizado. Mas uma solução mais inteligente é a gente aumentar a permeabilidade da cidade como um todo. Né? Primeiro, criando os parques todos que estão previstos. O plano diretor tem 168 parques propostos. Né? Inclusive, eles já são áreas de proteção ambiental. Então, essas áreas já são áreas que absorvem a água. Nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar que isso saia das nossas mãos. Então, eles precisam ser implantados esses parques. São áreas que estão livres hoje. Se elas forem ocupadas, vai agravar o problema. Né? Talvez outras áreas livres também deveriam ser transformadas em parques ou ser mantidas desocupadas. Nós temos também que evitar a expansão da mancha urbana, né? De modo a que a cidade não cresça mais e, portanto, não impermeabilize mais vamos dizer assim, o que hoje seria o periurbano da cidade, a área externa. Por isso que o plano diretor também recriou a zona rural. Então, temos que viabilizar a zona rural como uma área que seja capaz de também servir de um equilíbrio ecológico, além de poder produzir alimentos para a população da cidade. Em terceiro lugar, é possível a gente criar
pequenos tanques de contenção em cada lote da cidade. Cada casa, cada lote, cada prédio, cada escola, todos os grandes equipamentos, com certeza, já são obrigados a fazer isso. Devemos criar um tanque de contenção. O que significa? Significa armazenar a água da chuva durante a chuva mais forte. Isso vai retardar a chegada dessa água nesse sistema de drenagem que é insuficiente, e essa água poderá ser utilizada ou reutilizada pelos próprios moradores para atividades que não exigem uma água potável, por exemplo, para lavar quintal, né, para usar no banheiro, na privada, para regar plantas, ou seja, a água da chuva, logo a segunda água, a primeira água ainda é um pouco suja por causa da poluição, mas existem mecanismos para que a primeira água ela seja jogada fora e logo a segunda água seja armazenada, já é uma água que pode ser utilizada para muitas finalidades. Isso, né, do ponto de vista ambiental, também é extremamente interessante, porque nós vamos economizar a água, que é fundamental para garantir a segurança hídrica da nossa região metropolitana. E lembrando das pessoas, né, que foram extremamente prejudicadas, né, com essas chuvas, enfim, como é que fica também essa questão, né, do direito à cidade, né, Nabil? Bom, evidentemente, nessas chuvas, nesses momentos, o direito à cidade fica cancelado aí para todo mundo que tem que utilizar os espaços que acabam sendo inundados, né? Então, o próprio direito de ir e vir, ele fica prejudicado, né? Agora, a população de renda mais baixa, principalmente aquela que mora em áreas frágeis, como áreas de risco, áreas de baixada, em costas íngremes, como a gente viu, né, nessas chuvas aqui em Osasco, com desabamentos, como vimos também em Belo Horizonte, onde em Belo Horizonte morreram 60 pessoas quase, né, nessas chuvas de 2 semanas atrás. Então, nós estamos vendo esse problema afetar a população, mas sempre, como toda desgraça, como toda tragédia, a população que mais sofre é a população de renda mais baixa, que tem menos condições de resistir a essa condição de vulnerabilidade. É por isso que, associado a essas medidas que são medidas mais de urbanismo, de drenagem urbana, nós também temos que ter programas habitacionais emergentes para retirar a população das áreas de risco, né, para poder garantir, então, que a segurança para a vida das pessoas, né, e também ter sistemas de alerta. Eu fiquei impressionado como, por exemplo, estava chegando em São Paulo na segunda-feira por uma estrada e não havia nenhum aviso de qual era a situação, por exemplo, nas marginais, né, para que a gente pudesse se desviar delas, para poder encontrar outros caminhos, nenhuma sinalização nas estradas, nenhuma sinal de alerta, né? Então as pessoas, né, de maneira desinformada, muitas vezes acabam indo para lugares correndo risco de vida, tendo seus carros, né, levados pela correnteza, fora a população de baixa renda e que está em áreas vulneráveis, né, áreas de risco, que correm risco de vida, sério risco de vida nesses momentos. Perfeito, Nabil. A gente agradece aqui toda a sua análise e um grande abraço para você. Obrigado, eu que agradeço também o convite, estamos sempre à disposição de vocês para poder esclarecer as questões sobre a nossa cidade. Obrigada. Falamos aqui com o Nabil Bonduque, arquiteto, urbanista, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.